aluno, boa noite. Mais uma aula do nosso curso de PCN. Mas antes de começar essa aula, eu queria conversar um pouco com vocês sobre gestão integrada. Vejam só, a gente está falando de um sistema de gestão, certo? E sendo um sistema de gestão, ele pode ser integrado com um sistema de outras normas. Então, se você tem uma 9001, se você tem uma 14001, uma 45, o miolo você pode usar o mesmo. Por exemplo, controle de documentos, controle de registro, processo de auditoria interna, os simulados, você pode fazer tudo isso de forma integrada, tá? Apesar de não ser certificável, né? Mas é um sistema de gestão. Então, cabe a você, no caso, para facilitar a sua vida, tá? Utilizar as ferramentas que você já tem implantado aí na sua empresa, tá? Bom, eu queria começar essa aula de hoje voltando um pouquinho na linha do tempo. Não sei se vocês lembram da nossa linha do tempo que eu falei que, voltando para cá, olhem aí, a parte de preparação eu coloquei um OK, porque já está no plano de contingência. O que a gente vai ver é a parte de continuidade, que é após os incidentes, né? Crise e pós-crise, ou plano de recuperação. Então vamos lá, olhem aqui para a linha do tempo. Ó. Preparação, a gente atua com um plano de contingência, tá? Entre problema e incidente. Após o incidente, plano de continuidade do negócio, que é o que a gente vai ver hoje, que é o que a gente está passando agora. A gente está no momento, se a gente for pensar no Covid, inclusive eu vou usar ele como exemplo, tá? No dia de hoje. E esse plano de continuidade do negócio é o que a gente está vivendo. Quem montou ele, né, vai estar vivendo ele nesse momento. Aí você vai ter um momento de crise, tá? Que eu deixei bem claro para vocês nos slides de hoje. Na aula de hoje vocês vão perceber em que momento a gente vai considerar como crise, qual é o evento que considera como crise, e o pós-crise, que seria a recuperação, né? Após tudo o que se passou, o que é que precisa ser feito para que a empresa volte a ter o resultado que ela estava tendo antes, né? O caixa que ela estava tendo antes. E a gente vai refletir essa passagem, o indicador principal vai ser o caixa da empresa. Então, o aumento ou o declínio do caixa vai ser o orientador do sucesso do plano de continuidade do negócio, tá? Então, o caixa vai servir para nós como um indicador, visto ser ele o responsável, volto a dizer, por considerar uma empresa apta ou inapta, ok? Então, vamos lá. Então, recapitulando a parte, o item anterior, né? Eu coloquei tudo em Excel, tá, gente? Vocês podem ver essa aba aqui, ó, contingência. Olhem a abinha de baixo aí do Excel. Eu tirei uns prints do Excel e coloquei aqui para vocês visualizarem no slide. Então, você tem o plano de contingência, o plano de continuidade do negócio, de crise e de plano de recuperação. Lembrando, eu fiz em Excel porque eu achei interessante a nível didático esse formato, mas esse plano pode ser um documento no Word, pode ser um manual, seja lá o que for, tá? Então percebam aí, só relembrando, tá? O contexto, né, ameaça, vírus Covid, o risco, paralisação das atividades por questões de quarentena, a probabilidade e a consequência, tá vendo? O gatilho, lembra que aciona para o plano, a estratégia de mitigação a curto prazo, né? No caso, para você se preparar para isso, né, os responsáveis, os procedimentos, tá? E a forma de monitoramento. Então, tudo isso a gente já viu na aula anterior, digamos assim. Só que eu condensei aqui nessa planilha, tá? Antes de passar aqui do slide, eu queria dar um sentimento para vocês aqui que eu tô. Eu acho que um plano de contingência, de continuidade do negócio, ele deixa o empresário mais confiante no que tange ao ambiente que ele está vivendo. Por quê? Eu vou falar uma coisa para vocês. Boa parte dos empresários vão sair meio traumatizados após essa pandemia. Porque eu acho que nunca é demais, né? Mas eu acho que faz tempo que uma ameaça externa, né,
não causa um impacto tão grande no negócio como está causando agora. Inclusive esse quadrante fica meio esquecido na análise SWOT, mas agora eu acho que o trauma foi tão grande que todo mundo vai começar a se preocupar, vai começar a mapear e vai começar a identificar. E a melhor forma de você fazer isso de uma forma sistematizada é essa que a gente está fazendo aqui, através de um plano. Mas vamos lá, plano de continuidade do negócio, tá? Lembrando, a ideia aqui é fazer com que o negócio continue funcionando. Então, lá em cima, ó, na primeira linha, você vai ter lá atendimento ao cliente. Então, o cliente não poderá visitar a loja, foi fechada por determinação das autoridades competentes. Serão mantidos apenas 2 serviços do mix de 10. Então, veja só, além de fechar a loja, você vai reduzir a quantidade de serviços. Então, esse serviço certamente você vai estar podendo fazer ele no cliente, para justificar a continuidade desses serviços, né? E os demais talvez não seja possível. Então, por isso que só são 2 serviços no mix de 10. Aí, descendo mais, você vai ter no plano os processos que são os setores, gente. Os setores da empresa. Do lado direito, o cenário referente ao respectivo setor. Como é que ele se encontra hoje, esse setor. Recursos mínimos necessários para o setor, para o processo. O custo que a empresa vai ter para manter esses recursos, tá? Aí o que acontece? Eu incluí também o custo realizado. Por quê? Eu acredito que pode ser que o empresário ele ache tão interessante esse mecanismo que ele já decida preencher aqui mesmo. Você está conseguindo manter aquilo que foi previsto. Então eu deixei essa aba aí disponível, tá? Então vamos dar um exemplo aí. Vendas. Vendas presenciais, né, o cenário, não devem existir no período e, sendo assim, será necessário suspender os 2 vendedores e entregar o carro locado. Então, estou subentendendo que a empresa tinha 2 vendedores, tinha um carro locado. Então, aí, o recurso necessário não vai ter nenhum recurso necessário. Nesse caso, não será necessário a manutenção dos recursos. Então, o custo da manutenção do recurso, 0. Porque a empresa, drasticamente, ela acabou com a equipe de vendas. Pessoal, eu não estou falando que isso é certo ou que isso é errado. Isso é um modelo para você sistematizar o plano. Na sua condição, você pode entender que, dependendo do cenário que você esteja vivendo aí, o recurso mínimo seja outro, tá? No que tange a compras, na sequência, só para ilustrar melhor. Qual cenário? O profissional pode atuar em home office. As compras podem ser reduzidas, já que o delivery hoje não é tão representativo e apenas vislumbramos um acréscimo de no máximo 10% no período. Então, nesse caso, quando a empresa para de ter a venda em PDV, em ponto de venda, ela vai ter uma venda somente a delivery, ela vai cair essa venda. Se ela vai cair, o custo, a compra pode ser menor. Então, o recurso mínimo necessário está aí. Compra de produtos mensal equivalente a somente 30% do faturamento. E o outro custo que ela vai continuar tendo é o salário do comprador, né, que apesar de estar em home office, ela vai ter que gastar com isso. Então, o custo da manutenção previsto, R$ 1.700 com o comprador. Tá? Percebam o seguinte, olhem para o lado direito, que vocês vão ver que a coluna F é o mês, abril. Por que tem um mês aí? Porque, gente, isso vai ser replicado a depender da quantidade de meses onde o plano de continuidade do negócio vai ter que estar em ação, vai ter que estar acontecendo. Tá? Do lado direito, você vai ter aí, ó, saldo do último mês que ele vai preencher, tá? No caso, ele foi colocado como exemplo aí 30 mil, ou seja, antes de acionar o plano de continuidade, tinha no caixa da empresa 30 mil. Se você olhar aí em abril, você vai ter a linha P e a linha A, ó, de lado do abril que está em laranja, que é referente ao quê? É referente aos custos previstos que ele vai ter. Então tem aí, ó, R$ 10.100 o custo previsto, né? E o custo realizado, que é R$ 21.100. Desculpa, o saldo previsto, R$ 21.100, que nada mais é do que dos 30 mil menos os R$ 10.100, tá? Que estava previsto de custo. Então o saldo ficou R$ 21.100. Já o de baixo é o realizado. Por que está 0 realizado? Porque eu não preenchi nada no realizado. Eu vou deixar disponível que a empresa, pra vocês entenderem que ela vai preenchendo na medida que esse custo vai sendo realizado. Então ela preencheu o custo nas abas amarelas, automaticamente ele vai somar aqui e vai subtrair do saldo do último mês, tá? Então assim, as áreas amarelas elas são preenchidas nessa planilha, as áreas brancas elas são automáticas, tá? Então basicamente, gente, o plano de continuidade
No que tange a abril, seria isso que vocês estão vendo aqui. Repetindo, processo, cenário, recursos mínimos necessários, custo de manutenção dos recursos. Aí o custo real foi uma coisa que eu acrescentei, tá? Isso para todos os meses. Trazendo um pouquinho mais embaixo, eu só fiz baixar aqui a planilha, tá? Ó, RH. Por enquanto, a alta direção alega poder assumir o serviço e decidiu demitir a colaboradora. Então, nesse caso, ele demitiu, ela foi para casa, seguro-desemprego, e ele também não terá esse custo dos outros meses, mas no primeiro mês vai ter. Então, eu previ aí um custo de rescisão de R$3.000 para ele. Vocês podem dar uma olhada aí. No que tange a direção optou por reduzir seu prolabore em 30% no período. Então, aí o prolabore da direção passou para R$2.500. Você tem que considerar isso também? Tem, você não vai ter que viver nesse período como empreendedor. Você tem que viver como empreendedor, seu prolabore vai ter que ser considerado, certo? Então, coloque isso também. No que tange ao financeiro, então tá aí, ó, trabalho em home office com horário reduzido. Então o salário do colaborador, após a redução do salário, foi de R$900. Aí com aquela complementação que se o governo desse caso o governo venha dar uma complementação, né? Nessa situação do Covid parece que vai ser dada uma complementação do salário, tá? Então assim, isso referente a abril. Aqui ó, do lado esquerdo, olha lá, faturamento PR. Procurem aí na planilha. Faturamento P/R. Tem R$1.200. Isso é um faturamento previsto. Após o realizado, você muda para o valor realizado. Por quê? Estou entendendo que no plano de continuidade, talvez você consiga continuar vendendo alguma coisa. E se consegue continuar vendendo alguma coisa, automaticamente a gente tem que acrescentar isso como uma entrada. Então percebam, na soma geral, o total geral aí, ó, de custo vai dar R$10.100 para um faturamento de R$1.200. Aí você pode perguntar para mim, essa conta fecha, Denise? Ela não fecha, mas você não tinha um saldo anterior de 30 mil? Então a gente sabe que esse seu saldo de caixa ele vai cair. Então, se você pegar aqui, olha para o lado direito agora, um pouquinho em cima, que tem junho, aí tem previsto e realizado. O realizado continua aquele valor porque a gente não colocou nada no realizado, mas o previsto está R$9.300. Então, o que é esses R$9.300? É justamente o valor final, o saldo final que está sobrando após esses 3 meses no plano de continuidade de negócio. Detalhe, esse saldo final ele pode ficar vermelho. Se esse saldo ficar vermelho, porque isso é uma previsão, tá, gente? Na verdade não existe caixa vermelho, mas na previsão existe. Se esse caixa ficar vermelho, é a hora de você buscar recurso externo. Então você está vendo isso de forma antecipada. Você pode planejar suas ações, procurar um crédito mais barato e daí já se programar para pegar aquele crédito, tá? Utilizá-lo, já que vai ser necessário isso. Então, assim, lembrando, essa projeção é para 3 meses. Vai se estender para 4 meses. Você faz uma nova projeção, você vai revisando na medida que essas informações forem surgindo. Eu coloquei 3 meses aqui para trazer mais próximo da realidade da gente nessa situação do Covid. Até porque, quando a gente pega o caso lá de Wuhan, se não me engano, são exatamente 3 meses até eles começarem a liberar a quarentena, tá? Aqui já se fala que o resultado, eu não sei, daqui a alguns dias, né? Mas já está se falando que alguns estados estão prevendo a liberação. Então, sendo assim, talvez você não precise de um plano de continuidade do negócio tão longo, né? Digamos assim, tá? Lembrando o seguinte, a gente está fazendo esse plano de continuidade com o carro andando. Está trocando o pneu com o carro andando. E o ideal é fazer isso antes. É fazer isso em cima de projeções. E não agora. Certo? Mas já que não foi feito antes, faz agora para não esquecer de nada, tá? Ficar bem precavido com relação a tudo. Lembrando, caso fique negativo, que talvez seja a situação de algumas empresas e algumas pessoas, é conveniente que você tome cuidado na definição, na determinação do crédito que você está pegando, tá? Pela questão dos juros, porque depois, no plano de recuperação, vai ficar muito mais complicado você garantir essa recuperação se você tiver um alto volume de endividamento. Então, tome muito cuidado com isso, ok? Então, antes de entrar no plano de crise, eu quero levar um papo com você. Veja só. Você, nesse momento, deve estar sendo bombardeado de informação.
canal de televisão, WhatsApp, anúncio do governo federal, governo do estado, recebe de forma voluntária. Tem muitos consultores prestando informação na área de vendas, na área comercial, como montar um delivery, qual estratégia na área financeira. Você está sendo bombardeado, mas onde é que você está unificando essas informações? É para isso que serve o PCN, para você pegar essas informações e unificar, colocar tudo num lugar só, tá? Para que você possa ter uma visão macro da coisa. Você é um empreendedor, você é um estrategista, então você precisa colocar essas informações em algum lugar, colocar no papel. E colocar no papel é criar o PCN, porque senão vai vir um bocado de informação, você está ficando meio doido de tanta informação que tem, tá? E não sabe como processar essa informação para gerar isso uma ação. E a informação que você recebe, toda ela tem que gerar uma ação. Então, o PCN é um modelo super adequado para que você utilize para isso, tá? Bom, vamos agora para o plano de crise. Ou seja, o que seria crise? A coisa piorou, meu filho, deu ruim, chegou ao estado crítico. Tem aquela história que diz que tudo pode piorar, né? Pronto, é um momento de crise agora. Então, eu queria ilustrar aqui para vocês, ó, o que a gente vai ter nessa identificação. Os cenários, tá? Veja na primeira coluna aí. Os riscos relevantes a você no que tange a esse cenário externo. Ações emergenciais que visam reduzir as perdas que você vai ter com esse cenário, tá? Lembrando o seguinte, eu estou falando muito de coisa ruim, mas você pode identificar uma oportunidade. Tem muita gente que... como é que se diz? Tem gente sofrendo, enquanto a gente sofrendo, tem gente vendendo lenço, né? Então, se você identificar uma oportunidade, você pode tratar isso também como um risco positivo. O risco não é só negativo, o risco também é positivo. E desdobrar tudo isso que a gente está fazendo aqui da forma positiva, tá? Bom, mas voltando para cá. As ações emergenciais, né, para reduzir a perda, quem será o responsável pela ação e a perda estimada, ou seja, caso esse cenário ele venha acontecer e esse risco impacte você, quanto é que você vai perder, tá? Financeiramente falando. Então, isso é que seria a perda estimada. Aí vamos lá, por exemplo, ó. Cenário: o governo não repassar recursos de forma ágil para a população, gerando protestos generalizados e vandalismo nas lojas. Aí risco relevante, digamos que você tem uma loja, tá? Invasão da loja e furto dos estoques, dos seus estoques. Ações emergenciais que visam reduzir essas perdas, né, da crise. Cotar seguro da loja e das mercadorias em estoque, providenciar segurança armada. Mas ao de início, isso na crise, você não chegou na crise ainda, entenda. O PCN é feito de forma antecipada. Então você visualiza que está tendendo para a crise, tá? Ou de forma antecipada você não quer correr esse risco, visto que, por exemplo, nesse item a perda estimada é de R$80 mil, então você pode concluir que não quero correr esse risco, eu vou fazer o seguro dos estoques, tá? E vou providenciar uma segurança armada de forma antecipada. É uma possibilidade. Outro cenário que está aí, ó. Alto índice de casos na região com mortalidade aumentada. Então, isso é possível. Então, a gente está vendo que tem regiões que estão sendo mais afetadas e menos afetadas. Então, quais são os riscos relevantes? Que era no volume de vendas do delivery. Lembrando que, nesse caso da gente, ele ficou só com o delivery. Lá no plano de contingência, do plano de continuidade do negócio, ele aboliu a venda de PDV. Então, ficou só com a venda de delivery. Então, quais ações emergenciais? Aí, ó, redução máxima das atividades, suspender entregador e demais colaboradores, entregar motocicleta visando a redução máxima dos custos. Então, ele não quer fazer mais nada. Ele percebeu que, rapaz, nesse momento agora não tem jeito, eu vou fechar. Vou fechar por um tempo. Então, ele fecha e, fazendo isso, a ação que ele decidiu é reduzir os custos, tá? Para ele ter uma sobra maior, digamos assim. Aí você tem aí uma perda estimada, né, de 3.500 na receita, mas a receita já estava pequena porque só ficou o delivery. Então, para ele talvez não justifica manter essa operação funcionando, certo? E por último, o outro cenário levantado é o desabastecimento, ou seja, com essa questão dos bloqueios, né, dos estados, você gerar um desabastecimento do seu produto que você revende, tá? Ficar sem determinado produto para venda, ou seja, reduzir o seu mix de produto. Então, outras ações emergenciais que estão descritas aí, ó. Focar no marketing virtual nos produtos atuais, tá? Aumentar o volume de descontos aplicados, você reduzindo
porque você só vai ter um mix muito pequeno de produto, então vai ter que ganhar na venda daquele produto e mudar mix para garantir fornecimento local, ou seja, trabalhar um mix onde você tenha fornecedor próximo, onde não tenha barreiras de fornecimento. Então, nisso você pode ver responsável venda de compra e uma perda estimada de R$5.000 com esse desabastecimento. E você vê a soma de perda estimada aí que você vai ter devido à crise, R$88.500. Isso vai impactar no caixa? Talvez não, a depender do tipo de despesa que você tenha, né? Estoque, por exemplo, não vai impactar no caixa porque... Quer dizer, vai impactar diretamente porque você não vai ter o produto para vender indiretamente. Mas diretamente falando, a gente está falando do fixo, do ativo fixo que está lá, né? Ou seja, você não consegue converter isso muito rápido em caixa, em dinheiro, tá? Agora vamos falar um pouco do plano de recuperação, certo? Ou seja, acabou a crise, passou o plano de continuidade do negócio, agora é hora da empresa se reerguer, digamos assim, certo? Então, esse plano de recuperação, só para deixar claro mais uma vez, o fim dele é completamente diferente dos outros. Não é passar mais nada, tá? Agora é fazer com que a empresa volte a faturar aquilo que ela faturava, até aquele caixa que ela tinha, que ela precisava ter, tá? Então aqui, ó, por exemplo, você vai veja a primeira linha aqui, saldo final, R$9.500. Esse saldo final é o saldo que você saiu da crise. Ou seja, qual foi a grana que lhe restou, certo? Do lado, você vai ter custo mensal. Percebam, esse custo mensal que está aí é uma perspectiva dos custos que se mantiveram depois da crise. Então, a gente colocou até aí R$3.000 para vocês avaliarem. Mas para a direita você tem faturamento previsto e faturamento realizado. No caso, esse faturamento a gente considerou R$1.200, ou seja, após a crise, no primeiro mês após a crise, você já começa a perceber que ainda tem um faturamentozinho, ainda está entrando alguma coisa, tá? Só que, gente, você foi chacoalhado para um lado, para o outro, mexeram com você, jogaram você na lama, pintaram e baldaram com você nesse período aí. E agora você tem que sair da lama, você tem que se levantar, tirar a cabeça da lama, se reerguer e olhar para frente e tocar o negócio, certo? Então você precisa começar a criar ações para voltar a ter aquilo que você tinha antes. Claro que com o aprendizado que você teve um largo aprendizado aí, que isso não pode deixar de ser aproveitado, tá? Toda crise gera um baita de um aprendizado. Então vamos lá. Veja o que as colunas têm aí, ó. Primeiro, resumo do cenário, tá? Eu nem preenchi nada aí nesse resumo do cenário, mas como é que você vai colocar aí? Basicamente você vai colocar, que nem aquele outro slide lá. As coisas voltaram, ou seja, a retomada a pandemia concluiu, né? O número de casos baixou, o comércio foi liberado para funcionamento, e você vai registrando aí o resumo do cenário atual, o resumo do pós-crise, digamos assim, né? E começa a colocar algumas ações. Por exemplo, na perspectiva de cliente e perspectiva de custo. Perspectiva de cliente, por quê? Porque você precisa aumentar o faturamento. Você teve uma queda de faturamento, você precisa retomar o faturamento que você tinha antes. Então essa é a primeira perspectiva, clientes. Para a loja, às vezes a pessoa acha que abrir o PDV só por si só já é suficiente. Ou seja, loja no shopping. Então, se eu abrir, eu já começo a vender. Não é bem assim, tá? Não é bem assim. A outra perspectiva é custo. Você, como eu falei antes, você teve um aprendizado muito grande ao longo desse período. Então, quais foram os custos que você cortou? Será que vale a pena você retomar? Ou será que não valeria a pena você manter sem esse custo? Porque, gente, o que vai valer para você é resultado. Resultado é o quê? Faturamento menos o custo. Tá? É o saldo. Posso até colocar umas aspas bem grandes aqui, mas vou chamar de lucro, certo? Então, assim, você vai ter ações nas perspectivas cliente e custo. Você precisa deixar claro quais são os benefícios dessas ações, tá? Precisa deixar isso muito claro. Você precisa definir quem são os responsáveis pela implementação dessas ações. Cargo, setor responsável,
Você precisa quantificar. Por quê? A gente estava acostumado antes da crise a criar ações e não medir o resultado das ações. Isso não pode acontecer agora, de jeito nenhum. Por quê? Você está saindo de uma crise, você está saindo para uma retomada. Então a ação ela precisa ser efetiva. E para ser efetiva, ela tem que ou reduzir custo ou aumentar faturamento. Não tem outra solução. Então tá aqui, ó, responsável, aumentar faturamento previsto, ou seja, quanto essa ação vai aumentar o faturamento, tá? Aumentar o faturamento realizado é que eu coloquei aqui, porque pode ser que você, como empreendedor, queira colocar aqui o valor realizado, quanto realmente aumentou aquela ação. Redução do custo previsto, tá aí com aquela ação, certo? E redução do custo que foi realmente realizado com essa ação. No final, você tem o caixa previsto e o caixa realizado. Por quê? Volto a dizer, trabalhe em cima de caixa nesse momento. Não use outro indicador, certo? Você não tem mais tempo para isso. Se você for perder muito tempo medindo coisa, pensando no que vai medir, você vai deixar de tomar ações. E nesse momento tem que tomar ações. Então basta um indicador, caixa. Então vamos lá. Julho, temos aí clientes, ações. Aí a gente colocou, por exemplo, aqui, ó, Google ADS, Google AdWords. Aí, benefícios, aumento do faturamento, o responsável vai ser o João do marketing. Vai aumentar quanto o faturamento? R$350, certo? Aí o próximo, ações, retorno do vendedor. Qual seria o benefício? Aumento do faturamento. Você pegou o vendedor que estava lá, que você suspendeu, você trouxe ele de volta. O Carlos de vendas. Então, o aumento do faturamento subiu para R$800. Lembrando que se aumentar o custo, né, tem que colocar lá em cima no custo mensal, tá? Custo. Mudança no horário de funcionamento mantida. Vocês perceberam que dá para manter um horário de funcionamento reduzido, talvez, tá? E com isso reduzir o custo. Não funcionar em horário de pico, por exemplo, custo de energia, como colocou como benefício. Então teria uma redução de R$250. Plano de telefonia mais acessível. Você foi buscar isso ao longo da crise e conseguiu reduzir. E você decidiu manter isso. Então manteve aí R$300 de custo. Então perceba, caixa previsto 9.400, caixa realizado 7.700, porque eu não coloquei nada do realizado, porque não se realizou. Para ilustrar para vocês, certo? Então, basicamente, ação, benefício, responsável e qual é o ganho daquela ação, tá? Detalhe, os prazos para ação não podem ser muito longos, porque quanto mais você protela o prazo, mais demorada será a resposta ou o resultado. Baixando um pouquinho a planilha, vocês podem ver aí, ó, as duas abas em branco, agosto e setembro, tá? A quantidade de colunas e linhas que você vai ter, repetindo essas mesmas caixas, vai depender da quantidade de tempo que você vai precisar para reestruturar a organização. Detalhe, você pode estar se questionando, Aldenício, para melhorar, para facilitar aí a retomada, eu poderia pegar um capital de giro, pegar um empréstimo de capital de giro? Volto a dizer, pode. Se for uma linha de crédito barata, acessível, você pode pegar isso, até porque algumas ações que você vai tomar para aumentar o faturamento e talvez até para reduzir custo, talvez precise de um investimento inicial. Então você vai tirar isso do capital de giro. Agora, gente, deixa eu explicar deixa eu orientar uma coisa que eu venho batendo com os meus clientes há um bom tempo, há muito tempo. É fundamental que a empresa, a organização, e acho que esse exemplo vai deixar isso claro para todo mundo, que a empresa ela tenha um capital de giro próprio e que ela tenha uma reserva de caixa. Pega o custo fixo da organização, considera esse custo fixo vezes 3, pronto. Aí já está incluso, o seu capital de giro já está incluso 2 meses de reserva de caixa. Faça isso, porque é fundamental. Não tem como fazer isso na hora para outra. Você não vai fazer de uma hora para outra, você vai fazer devagarinho. De pouquinho em pouquinho você vai juntando essa grana lá no caixa, vai juntando, para que depois você possa usar isso numa situação como essa agora, certo? Quem entrou nesse problema aí, sem caixa ou sem linha de crédito, sem nada,
o rapaz imagino que passou por maus bocados, tá? Então, assim, o que é que eu recomendo? Não evitem isso. Não deixe isso acontecer, tá? Linha de crédito às vezes não é pra gente usar, mas é pra gente saber que tem. É fundamental. E capital de giro é feito com dinheiro próprio, é feito com dinheiro de caixa, tá? E reserva. Valorizem a reserva de caixa. A reserva de caixa é fundamental para um momento como esse. Percebam isso. Paralelo a esse curso, existe uma leitura que eu queria muito que vocês fizessem, tá? Que a prova mais a leitura complementa a carga horária total desse curso. Existe um guia, tá? De plano de continuidade do negócio da abrap.org.br, que eles são especialistas nisso, fundo de investimento, é a área que, olha, que é espetacular no que tange a isso. Então seria interessante que vocês acessassem. Eu vou deixar esse link no descritivo aqui do vídeo, para que vocês possam somente clicar e fazer essa leitura. Então, antes de fazer a prova, vocês façam essa leitura que eu estou indicando para vocês. É um arquivozinho PDF, vocês podem salvar isso como modelo para vocês, tá? Sem nenhum problema. Outra coisa, essa planilha que eu apresentei para vocês aqui agora, eu tenho ela toda formatadazinha, você só coloca os valores, ela já gera o número direitinho. E se você não quiser construí-la, porque, sinceramente, a informação que eu dei para você é suficiente para vocês construir. Você bota umas pausas nos vídeos aí, você pode construir no Excel. Mas se você quiser tê-la pronta, eu vou privilegiar as pessoas que vão, além de fazer a prova, solicitar a emissão do certificado. Por quê? Porque, gente, o certificado, para emitir o certificado, a gente cobra um valor simbólico desse certificado. Para manutenção do nosso site, para manutenção dos cursos. Então, assim, a gente precisa, né, desse recurso simbólico, digamos assim. Então, para quem for lá e fizer o certificado, que decidir emitir o seu certificado após a aprovação do teste, tá? Eu vou disponibilizar essa planilha, tá? Quando você faz a prova, você cadastra o e-mail. Aí eu vou pegar esse e-mail e vou mandar essa planilha para você. Mas aí, no caso, eu vou confrontar com a emissão do certificado que você solicitou, tá bom? Para a emissão do certificado, o que é que você pode fazer? Você vai no nosso site www.abjtreinamentos.com.br, aí você vai lá em cursos gratuitos, clica lá, você vai encontrar o seu curso na aba, tá? Vai aparecer mais ou menos uma tela como essa aqui, ó. Só que aí são outros cursos que está aqui, mas o seu vai estar mais embaixo, que eu vou estar colocando a prova daqui a pouco. Daqui a pouco não, antes de vocês assistirem esse vídeo, a prova já vai estar lá. Aí vai ter lá, teste de proficiência. Aí você clica no teste, vai abrir um arquivo no Google Docs. Você preenche, você dá suas respostas no Google Docs. Acabou o teste, automaticamente eu vou receber esse teste, eu vou corrigir esse teste, tá? Daí você vai aqui do lado, onde tem um certificado. Tá vendo o certificado aqui do lado? Tem um botãozinho. Clica no certificado que já vai levar você no Mercado Pago. Aí lá você pode fazer o pagamento em 10, acho que eu nem sei como é que o mercado, mas eu acho que é boleto bancário, cartão de crédito dividido, e o valor é muito pequeno. Quando você clicar lá, você vai ver o valor e você vai entender que realmente essa é uma taxa simbólica, digamos assim, tá? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do curso, tá? Nosso site www.abjtreinamentos.com.br. A gente entrou numa vibe agora com esse momento de colocar muitos cursos lá. Então, vai ter esse curso. Acho que semana que vem a gente está colocando um novo curso, disponibilizando, tá? Acho que, se eu não me engano, vai ser formação de coordenadores da qualidade, mas a gente vai ver ainda qual é o curso direitinho, a temática. Esse é o nosso canal Qualidade BR, vocês podem ver aí. Se você me procurar no Instagram, Aldenício, LinkedIn, você vai ter acesso lá. A gente também tem um grupo no WhatsApp, você coloca no e-mail, você pode colocar no... Na verdade, você me adicionar lá e me pedir, eu coloco você no grupo da qualidade. A gente tem um grupo do Qualidade BR, então eu posso adicionar você lá, certo? E o nome e e-mail é diretoria@jconsultoria.com.br. Espero que vocês tenham gostado, tá? E até o próximo curso.